Oi, pessoal. Eu sou Daniela Campolina, eu sou professora da Educação Básica há 12 anos, numa cidade que tem forte influência da mineração em Minas Gerais. E ao longo desses anos, eu tenho tentado trabalhar a temática da mineração de uma maneira contextualizada e problematizadora, à luz, né, da educação crítica de Paulo Freire, mas existem vários desafios, não só para eu como outros professores, principalmente quanto à falta de materiais didáticos, de curso de formação e de abordagens mesmo amplas que trabalhem a mineração como uma controvérsia. Eu sou também militante em alguns movimentos ambientalistas em Minas Gerais e atualmente sou pesquisadora doutoranda na UFMG. Estou com uma bolsa de doutorado sanduíche do programa Queen Elizabeth Scholars, da York University, no Canadá, num programa que chama Economia Ecológica, Governança de Bens Comuns e Justiça Climática. Então, essa sequência de vídeo, ela foi elaborada num programa de doutorado, de mestrado profissional da UFMG, e eu e minha co-orientadora Lussandra Janazzi organizamos esse conteúdo para trabalhar numa disciplina chamada Controvérsias Sociocientíficas e Território, a questão das barragens de rejeito. Então, nós vamos começar hoje com o primeiro vídeo. Vou compartilhar aqui a tela. Então, aí só para situar, né, o nome da disciplina é Controvérsias Sociocientíficas e Território, Barragem de Rejeitos, e nós vamos começar hoje com o vídeo 1, que o tema são desastres tecnológicos, rompimentos como processos. Nós estamos na última parte dessa disciplina, que teve 3 módulos, 3 unidades. A primeira unidade foi sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, no ensino e ciências. O segundo sobre ciência, tecnologia e incertezas. E esse agora, que é o último módulo, sobre território, barragens e mapeamentos. Então, nós vamos ter uma sequência de 7 vídeos, começando com o de hoje, falando sobre os desastres tecnológicos. Na sequência, nós vamos falar dos tipos de barragens, depois as causas de rompimentos, o caminho da lama, né? Seremos atingidos? Como a gente saber esse caminho da lama? É possível? Será que só os técnicos podem nos dizer? O vídeo 5, barragem de rejeitos em Minas Gerais. Então, a gente vai falar um pouco desse contexto, já que quase metade das barragens do Brasil estão no estado de Minas Gerais, e os 2 maiores rompimentos entre os rompimentos do mundo ocorreram também em Minas Gerais nos últimos anos. Uma abordagem didática dos grandes rompimentos que ocorreram aqui em Minas Gerais nos últimos anos, e barragens e legislação. Então, é muito comum, né, dúvidas sobre a diferença desses termos e significados, o que é risco, dano potencial, o que é nível de emergência. Então, a proposta é que ao final desses vídeos, nós vamos fazer uma webinar aula com a metodologia do mapeamento geoparticipativo, em que os professores possam, a partir de uma base com dados de imagem de satélite, localizar as barragens, entender qual que seria o percurso no caso de um rompimento e se identificar como possível atingido ou não, ou se já é ou não, porque nós vamos discutir também ao longo do curso dessa unidade quais que são os possíveis significados de ser afetado, de ser atingido, né? Nós vamos ver um pouquinho disso. Então, começando essa história, né? Desastres tecnológicos, algumas definições. Nós vamos pegar inicialmente definições de desastre, né? A gente escolheu uma aqui da Azuri, que os desastres são acontecimentos coletivos, trágicos, nos quais há perdas e danos súbitos e involuntários que desorganizam, de forma multidimensional e severa, a rotina de vida, por vezes o modo de vida de uma dada coletividade. E isso implica a integração da situação em si, a crise social aguda e o processo no qual a situação é produzida, isto é, a crise social crônica. Elementos explicativos da crise aguda precisam ser buscados numa dimensão histórica mais ampla. No caso brasileiro, remetem ao processo de vulnerabilização social. E aí vem a definição de desastre tecnológico, que ele é atribuído, em parte, ou no todo, como uma intenção humana, um erro, uma negligência, né? Que envolve uma falha de um sistema humano
e que resulta em danos ou ferimentos significativos ou mortes. Então, a Zuri, ela classifica o rompimento de Mariana, né, o rompimento da Samarco em Mariana e no Rio Doce, como um desastre tecnológico, assim como foi o rompimento da Vale em Brumadinho e no Rio Paraupeba. Então, essa sequência para falar um pouco sobre isso também, se nós estamos trabalhando as controvérsias sociocientíficas, né? Isso é resultado também de implicações tecnológicas, mas não apenas isso, que é um pouco do que nós vamos conversar aqui. Então, as barragens, pensando em barragens, né? Os barramentos para contenção de água, eles já têm na história milenar, né? Essa questão de barramentos para contenção de água para abastecimento e irrigação. Mas nós estamos falando de barragens que envolvem uma tecnologia maior, que são as barragens hidroelétricas, de geração de energia, e as barragens de mineração, que é para contenção de rejeitos. Se nós formos pensar a evolução das barragens, ela também tem a ver com a evolução de inovações tecnológicas, até mesmo a mineração. Né? Só foi possível uma mineração de complexos minerários a partir principalmente do século XX, né? A gente tem aí como um dos marcos o uso da flotação, que eu vou explicar um pouco aqui nos próximos vídeos, o que é a flotação, que é um processo industrial de separação, né, de beneficiamento de minério. E até a década de 40, só depois da década de 40, que começaram a surgir equipamentos com uma capacidade de movimentação de terra e compactação, ou seja, capazes de começar a fazer algo que fosse semelhante às barragens que nós temos hoje. E há registros, né, de um aumento significativo na construção de barragens, principalmente a partir da década de 60, que além de ser já um período, né, pós-guerra, uma alta demanda de metais por causa disso, e também não só pela reconstrução da América do Norte e da Europa, mas também devido à demanda de países recém-independentes, que acabou, né, foi a época em que acabou o colonialismo na África e na Ásia. Então, você tem aí uma demanda mundial muito grande por metais, consequentemente, né, vários estudos sobre métodos de separação de metal que tenha valor econômico e, consequentemente, uma geração maior de resíduo e também um número maior de barragens. Nós estamos tratando aqui, partimos do princípio que os rompimentos, eles não são eventos, porque no rompimento tanto da Samarco quanto da Vale, por muitas vezes, não só na televisão ou nos meios de jornais impressos em online, era muito comum as pessoas falarem evento, né? E evento é uma coisa que tem início e tem fim. E a gente tem que tomar cuidado com o poder das palavras, da mesma forma dizer que foi um acidente, não foi um acidente, hoje já existem provas, né, disso, já existem processos judiciais, inclusive, que em si já indicam que não foi um acidente, né, e que não foi algo inusitado, que não se esperava, né, que é um pouco do que nós também vamos discutir aqui. Então, os rompimentos, eles são processos, né? Nós fizemos aqui uma compilação de estudos de autores diversos, mas que nós organizamos, fizemos essa organização nesse painel, a forma como nós resumimos esses diferentes autores, e que esse processo de rompimento, ele acontece antes do dia em que a barragem colapsou, né? E ele começa como? Primeiro, dentro de uma concepção de minério-dependência. O que é isso? Então, a mineração, quando ela chega numa cidade, ela tende a haver uma monopolização da economia, né? Então, a maioria das atividades econômicas, elas são voltadas para a mineração. Isso é muito complicado, porque quando a mineração acaba ou quando ela comete um crime, como foi o caso dos rompimentos, né, a população fica refém, né, da mineração. Sendo que, geralmente, essas comunidades, existem outras possibilidades, inclusive, de desenvolvimento econômico local, mas que não existe um investimento e nem políticas públicas para priorizar isso. Então, tem todo um arcabouço, né, tanto político quanto envolvendo
comunidade, envolvendo a educação, em que a mineração ela chega nas cidades com muitas promessas, né? Muito questionáveis, inclusive, com muitas promessas, e isso acaba fazendo uma especialização dessa economia. Então, que causa uma dependência muito grande. Isso é complicado se a gente pensar que o minério, ele é uma commodity. O que significa? Que o preço dele ele varia de acordo com o preço do mercado internacional. Então, isso, por natureza, ocorre uma flutuação. E essa flutuação também influencia na economia local. Então, a previsão é sempre ter crise, porque o valor ele não vai ser sempre o mesmo, né? E o que acontece? Quando tem uma baixa desse preço, as empresas minerárias tentam manter o seu rendimento, e para isso, muitas vezes, deixam de investir, não que elas investam muito, mas deixam de investir em sistemas de monitoramento e que possam gerar, né, um nível melhor de segurança. Então, isso, inclusive, tem estudos que indicam isso não apenas aqui no Brasil, mas também no Canadá. Por exemplo, tem um estudo da Judith Marshall, que faz um comparativo do que aconteceu com a Samarco, em Mariana, e o que aconteceu em Mampole, na Colômbia Britânica, e que estavam relacionados, né, no momento de pós-boom de commodities, ou seja, quando teve um grande aumento de preço, uma grande produção, quando diminuiu isso, houve uma tentativa de cortar gastos e, ao mesmo tempo, tentar manter o rendimento, e acredita que isso são fatores que influenciaram também o rompimento dessas barragens, né? Assim como no Brasil, também no Canadá, que é o que o estudo dela aponta. E, além disso, a gente tem a questão dos monitoramentos ineficazes e a fiscalização ineficaz. Um exemplo disso é o fato que as duas grandes barragens que romperam, em 2015 e 2019, elas tinham um atestado de estabilidade garantida, ou seja, segundo um conjunto de critérios técnicos, inclusive nós vamos fazer um vídeo sobre isso, vídeo 7, quais que são esses critérios técnicos, que alguns, inclusive, tem como nós trabalharmos dialogando com o currículo, né, de física, de biologia, de química. E esses documentos, né, que foram entregues como uma estabilidade garantida, não preciso nem dizer que eles não foram eficientes. Se tivemos 2 grandes rompimentos, os rompimentos em si já nos ensinam isso, né? E essa falta também, os próprios documentos que foram encaminhados, como, por exemplo, o documento que foi encaminhado referente a qual que seria a mancha até onde iria a mancha de inundação do rompimento da Samarco, jamais tinha nesse documento que ia chegar até o Rio Doce. Até o Rio Doce, não, do Rio Doce até o mar. Então, a gente também tem aí uma ineficiência, inclusive, dos mecanismos, né, do licenciamento e dos documentos técnicos que foram enviados e, por eles, ocorreu o licenciamento desse empreendimento. Então, tudo isso, gente, junto com a impunidade dos governos e das empresas, né? Samarco que o diga. Então, a Samarco, quando eu falo Samarco, ela é 50% da Vale, 50% da BHP Billiton. E não foram os primeiros rompimentos que aconteceram, foram os maiores que aconteceram no Brasil, na América Latina e no mundo, dentre os maiores do mundo. E não se teve uma impunidade, não se teve a punição, por exemplo, quando teve o rompimento da Samarco Vale BHP. E isso também é um fator que facilitou, né, a produção também de novos rompimentos, que foi o que aconteceu com a Vale em Brumadinho. E aí vem aqui esse último item do processo, né, anterior para a construção, que junto com um conjunto complexo de fatores proporciona a construção de um rompimento, de um desastre, está aqui o marketing social e a desinformação. E eu coloquei em vermelho porque aí entra nós, professores, aí entra também a escola. Então, existe toda uma dinâmica,
né, de um marketing social, e tem estudos que dizem isso também, que quando as mineradoras chegam nos lugares, elas inclusive fazem um mapeamento social, né, um mapeamento de quais que são as associações, quais que são os movimentos, inclusive elas fazem um mapeamento para quê? Para identificar, inclusive, pontos de conflito. E nesse mapeamento, as escolas, elas estão nos mapeamentos porque a estrutura pública, principalmente da escola, ela é usada como marketing da empresa. E de diversas formas, que eu vou falar algumas delas aqui. Mas, ou seja, nós acreditamos que esse processo da mineração também nas escolas, das empresas minerárias nas escolas, com cursos de formação de professores, com visitas dos alunos, com materiais, tudo isso também contribui para um processo de desinformação, e isso contribui para a produção de desastres, né, que são processos, eles são processuais, eles não são por acaso. E aí, se nós formos pensar do rompimento em si, os impactos desse rompimento são diversos e multiscalares, né? Então, nós temos aí a questão da lama tóxica, que chega ao rio, ela não chega, né? Ela simplesmente, ela não passa, ela permanece no rio, e ela devasta, né? E, por exemplo, no rompimento da Samarco em Mariana e no Rio Doce, muitos especialistas, digamos assim, foram, né, especialistas das mineradoras foram nos meios, nas redes, nos meios de comunicação em massa, dizendo que não, a lama não é tóxica. Só que hoje nós já temos várias comprovações das doenças relacionadas com o contato com essa lama e o impacto também a longo e médio prazo. Mas se a gente fosse pensar no rompimento em si, a gente também tem a questão do número de mortos, um número bem elevado, quase 300 mortos, né? Nós tivemos 19 mortos no rompimento da Samarco Vale BHP em 2015, Mariana e Rio Doce, e 272 pessoas mortas no rompimento da Vale em Brumadinho e no Rio Paraupeba. Então, assim, e lembrando, gente, que parte desses últimos mortos não foram encontrados nem os corpos, né? Tem mais de 10 pessoas que as pessoas não tiveram nem a dignidade de enterrar os seus entes familiares. Então, algo a se pensar também. E a questão da destruição de toda uma infraestrutura pública e privada. Então, a gente tem aí casas, pontes. Então, a gente pensar na escala de impactos também, né, no transporte, e estruturas públicas também, escolas, por exemplo, praças, meios de convívio. Então, você tem uma destruição de um grande, quilômetros e quilômetros de infraestrutura privada e pública. E aí nós temos, né, ações, né, impactos que iniciaram com o rompimento, mas que eles se prolongam ao longo de um tempo que não sabemos estimar ainda, né? Por exemplo, desabastecimento de água de várias cidades. No rompimento da Samarco, mais de 40 cidades de imediato, em poucos dias, ficaram sem água, né, que não esperavam. E até hoje ainda há, em muitas cidades, assim, dúvidas quanto à qualidade dessa água, porque a lama ela não passou, ela permanece no rio, né? Destruição de ecossistemas, algo também muito difícil de estimar e de se pensar, né? Então, quando a gente pensa nos discursos tecnológicos, a tecnologia não é capaz de recompor um ecossistema. Então, se a gente for pensar num ecossistema, recomposição, aí tem recompor, reabilitar, aí tem várias tecnologias, mas se a gente fosse pensar num ecossistema como ele era, independente que não fosse um ecossistema que não tivesse nenhuma interferência, porque tinha, né, humana, mas para ele que fosse voltar ao que ele era no dia do rompimento é algo muito complexo inclusive até de estimar, né? Impactos na agricultura e na forma de vida. Porque muitas terras no entorno dos rios, elas tinham um pessoal que trabalhava com agricultura, principalmente agricultura familiar, né? Algo que aconteceu tanto no Rio Doce quanto no Paraupeba, as pessoas que foram afetadas mais diretamente pelo rompimento, que tiveram suas terras, né, ou bens destruídos, dentre eles a questão das terras cultiváveis, eram pessoas simples, de pouco poder aquisitivo, e que já sofriam uma questão de vulnerabilidade, que se intensificou muito mais com
o rompimento, ou os rompimentos, né? Então, nós estamos falando de uma forma de vida totalmente vinculada ao rio, né, de muitos deles, e uma dessas formas é a questão do turismo local, do comércio, da pesca, né, tem a questão da pesca aqui também, e muito do turismo também vinculado à pesca, inclusive, né? E tudo isso gera um comércio local, então a gente tem aí todo um ciclo de impactos econômicos também, né? Então a gente está falando de impactos ambientais, sociais, econômicos que os rompimentos geraram e que eles não são resolvidos com facilidade. Né? Nós temos aí, por exemplo, as pessoas que sofreram mais diretamente, né, que estavam em Bento Rodrigues e próximo de Bento Rodrigues e que até hoje não conseguiram como gostariam, né, não conseguiram, na verdade, um reassentamento das comunidades, né, apesar de haverem várias discussões e processos, mas só para vocês entenderem a complexidade disso, não é algo simples. E muitos das pessoas que foram afetadas não foram reconhecidas pela empresa como afetados. Né? Então, tem isso. Quando a gente está falando do Rio Doce, por exemplo, a gente está falando de 600 quilômetros de rio, e não são todas as pessoas afetadas que estão dentro de uma planilha de previsão, por exemplo, de alguma forma de ressarcimento. E os impactos no modo de vida de comunidades indígenas e tradicionais e pescadores. Então, comunidades que vivem, né? Que vivem do rio, ou pescadores que vendem esse peixe, ou comunidades que têm muitas vezes o rio como o peixe, né, como uma fonte proteica, às vezes a única que tem, né, a questão da carne, porque carne é caro, então você tem toda uma dinâmica. Então, ou seja, os rompimentos, eles também interferem em algo que tem a ver com a segurança alimentar de comunidades diversas que estavam em torno dos rios, tanto Paraupeba quanto o Rio Doce. E doenças físicas e mentais. Então, já existem estudos, não apenas dizendo que as pessoas que tiveram contato com a lama começaram a desenvolver doenças físicas, como pessoas que sofreram de alguma forma com esses impactos, ou mesmo pessoas em que estão próximas a barragens, que não teve rompimento, mas que elas estão em uma situação psicológica tão complexa que elas começam também a desenvolver doenças mentais. E nas comunidades que foram afetadas pelos rompimentos, já registra-se um aumento, por exemplo, no consumo de drogas, de álcool, aumento de índices de suicídio, de depressão, todos ligados a essa complexidade, né? Essa impunidade também, e você ter o modo de vida destruído, né? E o tempo de recomposição, o tempo de ressarcimento, se é que ele vai acontecer, né? Ele causa uma angústia muito grande, gerando doenças diversas, né? E aí nós temos isso tudo aqui, que eu falei a médio e longo prazo, e a longo prazo a gente tem a lama que permanece lá e pode causar impactos diversos. E entre esses impactos, toda uma contaminação da cadeia alimentar, então a gente está falando aí de impactos desse rompimento em décadas, né, que a gente ainda pode ver esse impacto. E um deles, inclusive, tem a ver com o ciclo reprodutivo dos peixes, né, alguns peixes que transitavam aí pelo rio, e esse ciclo, né, ele foi também impactado devido aos rompimentos. Então, esse é um quadro resumo que nós elaboramos para explicar um resumo, né, do que seria esses rompimentos como processos e não como eventos isolados que têm um início, que têm um fim, porque os rompimentos não terminaram. Para as pessoas que estão próximas aos rios, né, principalmente, ou mesmo que não estejam próximas, mas que precisam da água que está nos rios, de abastecimento, ou para lazer, ou para turismo, ou para agricultura, para essas pessoas o rompimento não acabou. Né? Para elas o rompimento acontece até hoje. E quanto especificamente às escolas, que é o nosso foco aqui, a gente tem os processos de desinformação de maneiras diversas. Aqui a gente também fez um resumo disso. Por exemplo, esse conjunto aqui de informações, a gente não encontra isso com facilidade, né? E muitas vezes as fontes de informação são questionáveis. Então, não são muitas vezes informações que um professor de uma escola pública, ou mesmo particular, em regiões
tem uma forte influência da mineração, não são geralmente conteúdos que transitam ali nos seus planos didáticos, né? Por exemplo, quais que são os tipos de mineração e os tipos de barragem? Porque, por exemplo, uma controvérsia com relação ao nível de toxicidade dos rejeitos de minério de ferro. Então, muitas vezes, não, os rejeitos de mineração de ouro, com certeza, eles são tóxicos, de mineração de ferro, não. Mas aí, qual o critério de toxicidade que você está considerando? Então, tem toda uma dinâmica e os tipos de barragem. Tem algumas que são mais perigosas que a outras. Ah, mas existe barragem 100% segura? A gente vai falar isso aqui nos próximos vídeos e que não existe barragem 100% segura, né? Não é porque existe uma tecnologia que pode possibilitar uma segurança maior que ela realmente vai ser segura, porque é um sistema complexo que demanda monitoramento constante. Então, não existe barragem 100% segura. E muitas vezes os professores não têm esse conjunto de informação porque ele realmente não está todo reunido num lugar, né? Ou como materiais ou cursos de formação. Formas de monitoramento e fiscalização. Isso é uma informação também, às vezes, muito específica, mas que ela faz toda a diferença, porque nós, muitas vezes, não temos noção. Mas e aí, como é que é esse processo de monitoramento? No vídeo 7, nós vamos falar sobre isso, sobre as bases legais, e vocês vão ver que, na verdade, é muito contraditório alguém dizer que não sabia, porque existe toda uma legislação e uma sequência de documentos, de formas de monitoramento e fiscalização que deveria acontecer e que é muito complicado alguém dizer que não sabia, né? Por que as barragens rompem? Isso também é complicado porque é um conjunto de ações, igual no slide anterior. Mas nós vamos falar em um dos vídeos aqui as causas técnicas, algumas causas técnicas de rompimento. Mas para se chegar nessas causas técnicas, tem toda uma questão política, social, econômica anterior até se chegar no ápice, que são as causas técnicas de rompimento. E qual que é o caminho da lama? Né? Isso é muito importante também, porque quando as pessoas não têm noção, nós, inclusive professores, não temos noção que nós podemos ser afetados, a escola que a gente trabalha, onde que a gente mora, a cidade que a gente vive, quando nós não sabemos que podemos ser afetados, isso possibilita isso estimula mais uma cultura do silêncio, né? Que o Paulo Freire falava muito disso, dessa cultura do não se manifestar, do não ter uma consciência do seu entorno, né? E não agir, não tomar decisões. Então, quando você nem ao menos sabe que tem uma barragem que pode te ameaçar, talvez a sua postura seja diferente quando você sabe que tem uma barragem que pode te ameaçar. E nós em Minas Gerais, né, principalmente, depois dos grandes rompimentos, é comum, infelizmente, ou felizmente, pelo menos está chegando alguma informação, mas muitas vezes nós não temos informações suficientes para dizer, será que eu estou realmente na rota de lama dessa barragem que está falando aí no jornal, que ela está em nível de emergência? Eu sei se eu estou no caminho? Não estou? Só os engenheiros vão saber dizer? Não. Nós vamos ver aqui que é possível, com conceitos básicos e curriculares, inclusive, a gente analisar informações e perceber e identificar se estamos ou não na rota. E para isso tem um conhecimento territorial muito grande, por isso que essa disciplina, ela vem com essa questão do território também. Né? O território ele é além do espaço geográfico, o território são as formas de uso, ocupação, de vida, as formas de vida no território. Então, ao longo de um rio, você tem várias territorialidades, várias formas de ocupar, de vivenciar, de estar naquele espaço, ocupar aquele espaço geográfico. Então, uma dessas territorialidades, que é uma territorialidade física, né, na verdade, é a questão das bacias hidrográficas, que vai ter um vídeo específico sobre isso, nós vamos ver a relação do caminho da lama com o caminho da água e por que tem essa relação. O nível de toxicidade também é uma controvérsia muito grande e que muitos dos professores não sabemos, né, dizer isso com segurança. E a importância do controle da participação, o acesso à informação. Nós, professores, não apenas nós, mas comunidade de maneira geral, onde está essa informação? Quais são os documentos, quais são as leis que me dão respaldo para eu procurar esses documentos, onde eu posso procurar, quais documentos eu posso, inclusive, usar dialogando com o currículo. Então, nós também vamos falar um pouco disso ao longo dos vídeos. Então, tudo isso,
né? Toda essa desinformação, ela faz com que nós não tenhamos noções dos impactos da mineração. Quando eu digo nós, não somos nós professores, os estudantes, as comunidades, as universidades, inclusive, os movimentos, as ONGs. Então, muitas vezes, nós temos desconhecimento, e isso também é um fator que ajuda na produção dos desastres, né, de rompimento de barragem. E junto com isso, com a nossa desinformação, tem uma ação constante das mineradoras, né? Como? Nos territórios onde ela atua. Por exemplo, concurso de formação de professores, materiais didáticos. Eu, por exemplo, como professora de uma escola pública de uma cidade que tem influência em mineração, eu tive que fazer curso, porque estava dentro do meu horário módulo. Então, cursos ministrados por mineradoras. E cursos que tinham informações completamente tendenciosas e alienantes. E eram cursos de formação para professores, né? Visitas de estudantes a complexos minerários e dizendo quão é maravilhoso trabalhar na mineração. O quanto é lindo, o quanto nós temos tecnologia, o quanto nós nos preocupamos com o meio ambiente. Questionável também em diversas situações. Então, nós professores, né, entender essas controvérsias, identificar essas controvérsias é muito importante. Por exemplo, a mineração constantemente ela financia eventos, concurso de redação, concurso de desenho, né? Então ela está lá, o primeiro lugar é um iPhone, né? O menino mal tem o celular e o primeiro lugar é um iPhone. Então toda uma dinâmica querendo mostrar como que a mineradora entra no sistema educacional, né? A questão da desinformação e a falta de informação de barragem são duas coisas que a gente considera diferentes. A falta de informação é quando você não tem. A desinformação é quando chega uma informação que não é correta. Então, você aliena. E isso acontece também com as mineradoras. E você tem uma grande influência das mineradoras na mídia em massa. Então, nós professores, quando trabalhamos controvérsias, inclusive referentes a barragens, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem tem, por exemplo, essa noção legal, que eu espero que vocês tenham a partir do vídeo 7 também, os próprios meios de comunicação em massa usam palavras que às vezes não são as corretas. E não são palavras, são conceitos também. E isso pode ser algo que influencia muito em como que essa informação ela está chegando até a pessoa. E além disso, a gente tem aí o financiamento de estruturas locais. Então, a gente fala muitos lugares que as mineradoras chegam, então não tem boas estradas, escolas, ponte. E aí a mineradora, muito legal, ela chega e fala assim, mas eu posso fazer isso. Algo que, na verdade, é papel do poder público, porque nós pagamos impostos para isso. E aí ela consegue ter o quê? Uma boa visão, né? Uma visão muito boa dela, porque ela é muito legal, né? Ela chega lá, a gente está precisando de uma reforma na ponte, a gente está precisando de pintar a escola, precisando de um campo de futebol, e ela vai lá e faz isso, olha como é que ela é legal. Então, gente, tudo isso em conjunto, quando a gente vai falar de mineração como uma controvérsia, se nós trabalhamos em municípios minerários, é complicado até da gente identificar a controvérsia, porque a mineradora já tem toda uma dinâmica cultural dizer que ela é maravilhosa, de diversas formas. Então, para você dizer e tentar questionar isso já é complicado, né? Ou seja, não estou nem dizendo se ela é ruim, que ela é totalmente ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você simplesmente virar e falar assim, olha, será que ela é tão boa assim? Se você simplesmente questionar, as pessoas já começam assim, não, mas por que você está questionando? Né? Porque eu, pessoalmente, acho muito ruim. Mas eu, como educadora, né, e eu tenho muitos argumentos para isso, mas eu, como educadora, justamente trabalhando o quê? A controvérsia. O que tem se prometido e o que realmente a mineração deixa como legado nos territórios. E aí a gente tem que pensar na mineração em escalas, em multi-escalas. Por quê? Porque, primeiro, o discurso principal é o econômico, mas a mineração destrói territórios economicamente. Por quê? Porque a mineração ela tem um período de começar e de terminar. A mineração não é eterna, assim como os minerais não são eternos. E a gente fala assim, mas todo mundo precisa de mineração. A gente precisa de mineração de minério.
são coisas diferentes. Porque tem todo, inclusive, um estudo da economia circular, que a quantidade de minério que a gente já tirou do mundo, se a gente não começar a pensar em recircular isso daí, vai chegar uma hora que o minério vai acabar mesmo, e aí a gente vai esperar destruir tudo para começar a pensar? Então, errado. Quem diz que a gente precisa da mineração, sinto muito. Não, a gente não precisa da mineração, a gente precisa de minério, que são coisas distintas, né? Pensando em todo um histórico produtivo do planeta. Então, ou seja, dentro dessa... Claro, gente, que não simplificando, né, não é algo tão simples assim, é complexo, mas simplesmente simplificar e dizer que a gente precisa ir pronto é algo questionável também, tá? A questão da mineração. Então, quando a gente pensa em escalas, por exemplo, a escala temporal, quanto tempo dura a mina? E qual que é a destruição que ela vai chegar? Uma das várias promessas é o trabalho. Só que o trabalho, primeiro, que tipo de trabalho? Geralmente terceirizado. Você tem subnotificação de acidente de trabalho. Isso que eu estou falando, gente, tem toda uma referência já nacional e mundial associando a mineração com uma das atividades em que uma das atividades no mundo que mais mata, mutila e enlouquece, né? Então, existem referências mundiais sobre isso. Então, se a gente for pensar numa escala temporal, agora pode ser legal, né, ter alguns empregos, porque também a literatura já diz que a maior parte dos empregos são enquanto o complexo minerário está sendo instalado. 2, 3 anos depois, os empregos pelo menos caem pela metade. E ao final do processo você tem, do tempo, né, você tem uma quantidade menor. E se a gente for pegar a quantidade de empregos por setor no Brasil, não, a mineração não é um setor que mais emprega. E também existe referência que diz que se a gente tiver o mesmo investimento que tem para a mineração em outras atividades econômicas, a gente vai ter um retorno, além de maior, muito mais durável. Porque nós temos um exemplo, vou dar um exemplo, Raposos. Raposos, que é uma cidade próxima de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. E quando terminou, fechou uma grande mina, a cidade de Raposos, que era uma cidade muito movimentada, ela virou quase uma cidade fantasma. E com muitas mulheres viúvas da mineração por causa de uma doença que é a silicose, que depois de anos de exposição de trabalhadores nas minas, começaram a matar. Né? Tanto que a bandeira da cidade de Raposos tem a cor roxa em homenagem às viúvas da mineração. Né? E se fosse uma atividade que trouxesse tanto desenvolvimento para as cidades que têm mineração deveriam ser as melhores cidades do país, né? Se ela é tão maravilhosa assim. Então, é muito interessante a gente questionar essas promessas e visibilizar as controvérsias da mineração. Então, com relação a uma escala temporal, o que depois a mineração deixa como legado? Ela não é eterna. E o problema é que essa escala temporal, se a gente pensar nos impactos da mineração, eles são quase que eternos, né? Eles são a longo prazo. E tem impacto que é eterno, como, por exemplo, destruição definitiva de aquíferos aqui na região de Minas Gerais. Então, não tem como você mitigar, não tem como você compensar. É destruição definitiva. Então, a gente pensar nesses termos, porque às vezes existe uma tendência a se pensar que a ciência e a tecnologia vai conseguir minimizar. Tem coisa que não dá para minimizar, tem coisa que não é minimizável, tem coisa que não é reparável. E depois que acontece, aí é complicado. Então, pensar nessa escala temporal também. Então, por exemplo, toda essa questão de segurança hídrica, vidas humanas e saúde, atividades econômicas que foram impactadas, isso é algo, os impactos, eles são a longo prazo, como tem mostrado os rompimentos, né? Então, é escala territorial. A mineração, ela costuma dizer que ela é uma ótima atividade porque ela é pontual. É mesmo? Então, vamos perguntar, é pontual? Mas espera aí, se a mineração é commodities, ela tem que escoar esse minério. Como que ela escoa? Pode ser por mineroduto, ferrovia, rodovia, aí se for, né, outras formas de mineração, oleoduto, gasoduto. E nós temos já histórico de vários impactos de mineroduto, por exemplo, de ferrovia também. Então, essas pessoas não são impactadas pela mineração e os rompimentos de barragem. Nós tivemos aí 600 quilômetros de rio impactado. Então, né, essas pessoas, como assim a mineração é algo pontual? Então,
questionar controvérsias dessa mineração. Então, se a gente pensar nas diversas escalas de vulnerabilidade, isso é muito importante. E pensar na escala econômica. Primeiro, existe um custo. As barragens, elas são eternas se elas não forem descomissionadas e desfeitas. Ah, não, mas a mineradora já falou que vai desfazer. Cuidado, não é algo simples. Nós não temos um arcabouço, inclusive, tecnológico para isso, que bem embasado, não é algo simples. O processo de, digamos que desfazer, que é o descomissionamento, que a gente vai falar disso mais no vídeo 7, ele é longo, ele demanda não que ele seja longo, mas ele demanda uma complexidade de estudo muito grande, porque durante o processo pode haver, inclusive, maior a possibilidade de acontecer um rompimento, né? Enquanto se desfaz. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado com essas possíveis maravilhas da tecnologia na mineração, porque muitas delas são questionáveis, né? E, ou seja, se a mineradora ela tem um tempo para começar e terminar, e as barragens? Não existe um custo, esse custo não tá sendo levado em consideração pelas empresas, porque a tendência é que as barragens sejam abandonadas, como já acontece, como já aconteceu. Um exemplo em Riacima, a barragem de uma mineradora menor, que é a Mundo Mineração australiana, que decretou falência e deixou a barragem lá. E sabe o que aconteceu? Sabe quem está pagando? Nós. Nós estamos pagando para o quê? Tentar desfazer essa barragem, para tentar resolver esse problema que não fomos nós que criamos. Sabe por quê? Porque alguém tinha que fazer isso. Ah, decretou falência. Quem que fez isso? O Estado. Quem está pagando isso? Nós, com os nossos impostos. Então, ou seja, isso serve para a gente refletir, né? E quando a mina fecha? Então, ou seja, quem que realmente tem um lucro com a mineração? Os territórios, né? Quem que realmente, e por quanto tempo os territórios têm isso? Porque tem os custos do território também. Tem estudos, por exemplo, que diz que o aumento de toda a infraestrutura de saúde, de segurança, o custo e manutenção de estrada, transporte, tudo isso aumenta muito os custos quando chega a mineração. Então, colocar essa questão econômica. Ah, porque quem fala mal da mineração não está pensando no desenvolvimento econômico. Então, a mineração como controvérsia é também para nós questionarmos, é mesmo? E quais são os reais benefícios econômicos? E os impactos? Isso não mexe com a economia de outros lugares? Como, por exemplo, quilômetros e quilômetros de rio destruído, com várias outras atividades econômicas que foram afetadas por causa de um rompimento? Então, ou seja, várias possibilidades aí de questionamentos quanto a isso. E tudo isso considerando o cenário de mudança climática. Então, ou seja, a gente está considerando, junto com tudo isso, e isso não é muito difícil de perceber, este ano, por exemplo, 2020, foi um ano que choveu muito em janeiro, fevereiro, e houve as comunidades que têm noção que estão debaixo de barragem de rejeito ficaram em pânico, né? Então, essa questão dos eventos extremos, chuva demais ou seca demais, isso também afeta não só a questão da segurança hídrica, mas como a condição das barragens. E aí, nós estamos preparados para isso? Porque, por exemplo, se romper uma das 80 barragens que estão acima do sistema de abastecimento que abastece o Rio, Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, e a região metropolitana, tem mais de 80 barragens. Se romper amanhã, a gente está falando que tem 4 milhões de pessoas sem água, pelo menos. E a gente está preparado para isso? Então, ou seja, toda essa dinâmica que é muito importante a gente considerar e pensar o quanto que informação e formação é poder. Né? E a gente pensar nos potenciais, a gente vai fazer uma sequência aí de vídeos e que vocês possam pensar nos potenciais como projetos interdisciplinares e atividades didáticas, elas podem abordar essa complexidade das controvérsias e dos impactos da mineração, né? Por quê? Porque a gente está diante de uma realidade de novos desastres de rompimento anunciados. Não é se vai romper, é quando vai romper, quando vai ser o próximo rompimento, é um pouco disso. E diante disso, saber qual que é a localização das barragens, se ela afetaria a minha cidade, o meu território de vida, minha casa, minha escola, né? Eu, por exemplo, trabalho numa escola que está a poucos metros do Rio das Velhas. Então, ou seja, eu estou falando não é de uma questão imaginária, eu estou falando de uma questão que tem a ver com a minha vivência como professora, como cidadã, né? Então, ou seja, nós nos posicionarmos também como professores, né? Como cidadãos, e formadores também de cidadãos, essa ideia prática do que é uma cidadania ativa, do que é uma formação crítica.
E, diante disso, nesse caminho, é muito importante a gente buscar informações e que quem trabalha nessa área vai ver que não é algo fácil de buscar informações e se a gente não tem essas informações que é nosso direito, como nós podemos cobrar essas informações, né? E tudo isso tem a ver com uma concepção de ciência cidadã, que a escola, que ela não simplesmente recebe, mas ela também produz conhecimento sobre o seu território. E aí, tudo isso sobre a luz de uma educação problematizadora e crítica, né, dentro de uma visão freiriana, e de empoderamento das comunidades, da sociedade, dos professores, dentro de uma ideia de uma tomada de decisão, não apenas no âmbito didático, mas no âmbito prático também, ok? Então, é isso que a gente queria passar com o primeiro vídeo, sobre o rompimento como processo. Nós vamos dar sequência nos próximos, dividimos isso em etapas para tentar facilitar mesmo um pouco dessas informações. Nós vamos passar abaixo, né, de onde nós vamos postar esse vídeo, nós vamos colocar também o PowerPoint com todas as referências e vamos dar algumas dicas de links de materiais didáticos que vocês possam usar também referentes a essa temática, ok?